Bom dia a todos vocês, bom dia Bom dia, Babi, Babi. Bom dia, Vera, Vera. Kramer, Tânia Ferreira, Lima, bom dia, né? Mais uma manhã na presença do Senhor, onde podemos nos unir para separarmos, né? Nos santificarmos, separarmos ali 20 minutinhos, 30 minutinhos do nosso dia de 24 horas, olha só, né? Para podermos meditar na palavra do Senhor, nas Santas Escrituras. Tempo gostoso esse, né? E eu não tenho dúvida, assim como tem pessoas que tiram meia horinha ali para tomar um café da manhã, né? Ou meia horinha para tomar banho, para se arrumar, para escovar o dente, para pentear o cabelo. Essa meia horinha, esses 20 minutos que a gente propõe, né? Lendo as Escrituras e meditando nelas, e eu tenho certeza que ela também produz em nós, da mesma maneira, né? Que quando nós gastamos aqueles 20 minutos, 30 minutos nos arrumando, produz em nós uma excelência, tomando café, produz em nós uma alimentação. Também esse tempo produzirá em nós um remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser e abençoando o nosso dia. E eu creio nisso, né? Vocês serviram aí um chazinho hoje de frutas vermelhas. Então, ontem concluímos o livro de 1 Pedro, né? Fala bastante sobre sofrimento, mas não um sofrimento assim como se fosse algo ruim, gente. A vida cristã, é um sinônimo de sofrimento. Não. A vida cristã, há momentos de sofrimento, tá? Que a gente entende que a gente passa de forma consciente por ter se posicionado pelas coisas que acreditamos, né? E que a palavra do Senhor nos ensina a ser o posicionamento correto. E isso não isenta eu e você de sofrermos, tá? Exemplo, lei da gravidade. É algo, irmãos, que a gente pode respeitar ela e pode desrespeitar ela pulando do 20º andar do prédio. A gente vai sofrer, possivelmente até vai morrer, né, ao cair no chão, tá? Então, assim, são coisas que existem, né? E fazem parte. Agora, quem respeita, né, pode ter a benéfice da lei, né? Quem não respeita pode, né, se machucar. Né? A palavra do Senhor diz assim que nós devemos respeitar as leis de Deus. É claro que o mundo aborrece o mundo, então ele vai tentar vir contra nós. É coisa, né, da mesma maneira que, né, o mundo hoje aborrece a Deus e obviamente vão colher o castigo de Deus e assim por diante. Não sei se me fiz claro, né? Mas e agora então o capítulo 2, né, ou melhor, segunda carta a Pedro, primeiro capítulo 1, mas a segunda carta continua sendo uma carta pastoral, tá? Onde Pedro, né, continua escrevendo, né, dando seus conselhos. Tá? A primeira carta a gente vê ele dirigindo, né, a jovens, a presbíteros, né, as demais pessoas. E agora então a gente vai ver também, ele continua, né, dirigindo por mais 3 capítulos, se eu não me engano, né, que tem essa segunda Pedro, e vai falar de assuntos como, ele vai falar da volta de Jesus, ele vai falar sobre a importância de crescer no conhecimento de Deus, tá? Vai falar sobre, assim, do perigo, né, que há de sair de dentro da igreja, né, os falsos mestres ou os falsos ensinos ou as falsas doutrinas de dentro da própria igreja. Tudo isso vai falar nesses 3 capítulos. Vai ser um tempo muito especial, vale muito a pena. Esse primeiro capítulo é base para os demais, então eu peço que você absorva bem ele. E com certeza Deus vai falar e abençoar a tua vida como sempre tem feito, tá bom? Vamos lá então, pastora? Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, como sempre temos feito, né? Ao início de uma carta, vemos quem é o remetente, o destinatário e o para quê dela. Simão Pedro, né? Então, está falando aqui do próprio apóstolo Pedro, porém, ele se identifica agora como servo. Lá em 1 Pedro... Exatamente, em 1 Pedro 1, ele começa assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Agora aqui... Ele vem com a carteirada, né, irmãos? É a credencial dele, eu sou apóstolo, né? Agora aqui ele já muda um pouco, né? Ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E se você pegar a palavra servo no grego, que está escrito aqui, é uma palavra que tem a mesma raiz de escravo. Então ele está dizendo assim, agora eu, Simão Pedro, escravo, né, e apóstolo de Jesus Cristo. Mas escravo em que sentido, né? Que sirvo, sou um servo, por isso que aqui vem o termo servo, tá? A quem, né, gente? Aqueles que mediante a justiça
do nosso Deus e Salvador Jesus receberam conosco uma fé fé igualmente valiosa. Aqui ele está escrevendo a todo mundo que recebeu a fé, todo mundo que recebeu a palavra e pela fé creu nessa palavra e entendeu que uma vez que creu nessa palavra precisa andar em justiça. Por isso que ele fala aqui sobre a justiça, mediante a justiça do nosso Senhor Salvador. É importantíssimo você entender esse conceito, porque ele está quer falando... dizer, escreveu para você também. Exato. E ele está falando assim, a todos os crentes, pastor André, não, aqueles que para entenderam. todos, para porém... todos. Aqueles que entenderam. Aqueles que entenderam. Porque, gente, o tema da carta toda é justamente crescer no conhecimento de Deus. Então aqui, na verdade, a gente vai começar o quê? É passar por um filtro e filtrar. Porque conhecer Deus não é dizer, eu conheço Deus. Eu conheço a Deus, eu tenho minha religião, eu tenho minha fé. Tá? É que eu sempre falo, você conhece o pastor Alex? Eu conheço ele, vejo ele toda manhã. Tá bom. Qual a marca da pasta de dente que ele gosta de usar? O número do sapato dele? A comida que ele mais gosta? A cor. A cor. O que ele gosta de fazer quando está de férias? Se você conhece, então você conhece o pastor Alex. Se não, você apenas o vê de vez em quando, mas não o conhece. É o que acontece com muitas pessoas acerca de Deus. Exatamente. Muitas pessoas vão ver ele todo domingo. Exatamente. Mas não conhece ele. Até falam de vez em quando com ele. De vez em quando dá uma rezadinha, uma oradinha. Às vezes, mas conhece? Faz até um jejum de vez em quando. Vai pro monte. Vai pro monte. A gente vai pro monte orar. Mas conhece Deus, gente? Gente. Tá? Você precisa pegar isso no teu espírito. Né? Então, queridos, tá dito aí a quem, né? E o que, né? Ele fala, né? Daí o versos 2 ele fala assim: a graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então aqui dizendo bem claro o seguinte, né? Que esta graça, né? Que nós recebemos, que esse favor mesmo, ela seja multiplicada na nossa vida, de forma que nós possamos ir para guarda essa palavra, pleno conhecimento de Deus. Na plenitude, né? Na plenitude. Algo amplo. Ele está dizendo o seguinte: você pode conhecer Deus, mas não plenamente. Mas aqui ele fala, eu quero levar você a conhecer plenamente. Plenamente. Completo. A ideia do completo. Né? Então eu falo assim, talvez, irmãos, a nossa grande falha como cristão hoje é conhecer parcialmente. Ontem, né, de uma forma muito assim, brincando, eu falei com uma discípula minha e pastora nossa, né, eu falei assim, continue, né, seja apaixonado por Jesus. Daí a pessoa respondeu para mim, mas pastor, eu já sou apaixonada por Jesus. Daí eu falei assim, mas eu quero que você não entendeu, eu quero que você seja mais. Porque, irmãos, não é, eu sou apaixonado e acabou. Não, eu sou apaixonado, eu posso ser mais apaixonado. Né? Eu conheço a Deus, eu posso conhecer Ele plenamente. Plenamente. Mais ainda. Né? Crescer em conhecer o Senhor. Né? A palavra fala, né? Conhecer e prosseguir em conhecer. Você se apaixona por alguém, né? Hoje, olhou naquela pessoa, me apaixonei. Amanhã, você fala assim, não preciso mais porque eu já me apaixonei ontem. Ou você fala, eu estou mais apaixonado ainda, porque eu a conheço mais ainda. Saí com ela, né? Tomei um café, conversei. Eu estou mais apaixonado. Então é isso, essa ideia de progressão. De progressão, uma coisa contínua, né? Então tá bem claro já o que ele pede. Eu gosto muito desse exemplo que o pastor Alex dá a respeito de quando nós falamos que conhecemos os outros, né? Esse exemplo que o pastor deu, né? Falou, poxa vida, você conhece o pastor Alex, mas assim, sabe qual é a cor que ele mais gosta? Você sabe qual é o número que ele calça? Né? Você sabe que deixa ele triste, deixa feliz? Então, assim, esse conceito de conhecer, às vezes ele é muito assim uniforme, porque... disforme, aliás, né? Porque às vezes você diz que, poxa, conhece fulano? Conheço. Mas assim, não conhece, né? Na verdade, não conhece. E assim nós temos que pensar com respeito a Deus. Nós conhecemos Deus na plenitude. É isso que nós temos que buscar, é isso que essa palavra está ensinando, para nós conhecermos Deus na plenitude. Gente, me fez pensar numa coisa. Quantas vezes a gente, né? Vamos supor, exemplo de um casal. Então, às vezes, sei lá, a esposa é da igreja e o esposo não é. E a gente conhece, então, a esposa, a mulher, porque ela vem na igreja. Por exemplo, o esposo não conhece porque ele não vem na igreja. Né? E daí, às vezes, né, quantas vezes né, pode acontecer eles brigarem lá e a esposa, pastor, né, briguei e tal. Daí a gente pensa assim, poxa, eu conheço essa mulher, né? Ela vem na igreja e tal. Esse homem deve estar errado. Irmão, no fundo, você não conhece nem essa mulher nem esse homem. Porque quem conhece essa mulher é o homem que está lá com ela, né, todo dia. Né? Então, assim... Agora, Deus conhece os dois, então aí entra, né, o lado pastoral e é o lado divino, onde Deus vai te dar discernimento, né, das coisas, para que você não vá só por aquilo que você está ouvindo e vendo. Né? Imagina as duas amigas, né,
fofocando ali, conversando, falando mal do marido. Eu estou usando exemplo do marido porque eu sou homem, né, irmãos? Mas assim, daí a menina fala, menina, eu te conheço, você é benção, esse marido seu que não vale a nada. Irmãos, essa amiga não conhece coisa nenhuma, nem daquela que ela diz amiga, porque ela não convive o suficiente com ela, e muito menos o marido. Tá? Mas ela está tentando o quê? Dar uma palavra ali, tipo assim, para ajeitar. Então entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Tá? Ela vai nos confrontar. Então, se você em algum momento se sentir confrontado pela palavra, tá? É Deus, tá bom? Não fique chateado nem aborrecido. Vamos lá. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, isso daqui é tremendo, né? Que legal, maravilhoso, né? Isso, hein? Então vamos lá, gente. Vamos começar ali no versos 3, né? Que fala do divino poder. É uma palavra para vibrar, gente. Isso daqui é... E aqui, talvez o verso 3 vai falar sobre a provisão divina acerca dessa piedade, né? A fonte dessa provisão, por isso que fala assim, o seu divino poder, né? O poder, né, de Jesus, o poder, né, que está disposto a nós para que nós possamos ter uma vida piedosa. Então, o seu divino poder que deu tudo o que necessitamos para esta vida piedosa. Queridos, a fonte é o divino poder. Porque agora a gente vai começar a falar sobre piedade, e você vai ver que agora vai começar a discorrer um pouquinho mais abaixo de situações que nós precisamos estar prontos e preparados, e o texto chama isso de qualidade. Versos 8 diz assim, porque se essas qualidades existirem, tá, estiverem crescendo em sua vida, na minha vida, então isso impedirá que você seja infrutífero, que você seja inoperante. Olha quanta coisa maravilhosa. Mas que qualidade é essa? Então, me permita então ressaltar aqui essas qualidades que a palavra do Senhor fala. Está no versículo 5, que fala assim, empenhe-se para acrescente a fé, a virtude. Tá? Então, a primeira colocação, né, que fala a fé, a virtude. Deixa eu só achar aqui. Muito bem. Acrescente a fé, a virtude. O que é acrescentar a fé? A fé é a tua crença. Essa virtude é o poder. Então, assim, aquilo que você crê precisa estar sendo acompanhado de poder, né? De poder do alto, né? Então, do poder de Deus. Eu creio em Deus. Então, assim, precisa haver essa manifestação de poder. Os sinais seguirão aqueles que creem. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, acrescente à sua fé este poder. E o poder vem da onde? Esse poder não é nosso. O poder vem de Deus. Então você só vai ter acesso a esse poder para acrescentar se você andar com ele. Observe que agora vai começar a construir um cenário, tá? Onde você precisa de qualidades que você só terá se você caminhar com ele. Exatamente. Nós vamos chegar a um momento aqui que nós vamos... como o tema é crescer em conhecimento, a gente pode tropeçar, pastora, às vezes achar que crescer no conhecimento é crescer em informação. Tá? Veja bem, nós precisamos ter informação acerca de Deus, das Escrituras, mas o crescer em conhecimento que está dizendo assim é o quê? É eu saber, né, eu utilizar essas informações mediante um relacionamento que eu tenho com ele. Porque aqui crescer no relacionamento. No versículo 8 ele responde bem isso que o pastor Alex está falando. Porque ele diz que se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, quer dizer, existe em você, não é só existir, é crescer. Elas,
impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. É isso que o pastor falou. Não adianta só ter o conhecimento. Você às vezes pode ter o conhecimento e ser uma pessoa inoperante e improdutiva. Exato. Então, quer dizer, vai além disso. Então, por isso que você precisa dessas qualidades aqui que o pastor começou a descrever aqui. Que a primeira delas é acrescente a sua fé, a virtude e esse poder. Exatamente. Tá? Então, queridos, olha, então fé, a virtude, que é o poder. Né? A virtude... Você acrescenta o quê? O conhecimento. Conhecimento. Então, assim, você... Mas o poder você já tem porque andou com ele. A virtude porque você está dando. Agora, então, o conhecimento vem para contemplar, né? Isso. O conhecimento, o domínio próprio, porque agora, para pensar, você tem poder de andar com ele e tem conhecimento. Então, agora você precisa de domínio. Domínio próprio. Senão, você quer sair matando todo mundo, irmão. Nossa, Agora você ficou... Não, porque eu conheço a palavra de Deus. Não, né? Imagina. Gente, imagina. Eu sei muito bem. bem. Eu sou filho de Deus. Conheço a Deus, a sua palavra. seu poder, já curei pessoas, já expulsei demônios. Olha, cuidado que eu posso levantar o dedo e você cair morto. Exatamente. É mais... Então, por isso que fala domínio próprio, né? Então, você vai precisar ter esse domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança, né? Essa ideia de perseverança, queridos, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui em algum lugar. O domínio próprio, perseverança. A ideia da paciência com pessoas difíceis. Olha que... Porque é justamente isso. Imagina, você está naquela... Cheio de conhecimento. Aquele crescimento de Deus, de poder, de virtude, né? Agora, daí encontra umas pessoinhas abençoadas. Você precisa, então, junto com o domínio próprio, ter perseverança, que é a ideia da paciência com pessoas difíceis. Porque tem gente que não tem sabedoria nenhuma. Quantas mulheres, eu posso falar da mulher, né? Então, assim, quantas mulheres que, poxa, às vezes a gente atende... Porque eu sou uma mulher de oração, porque eu conheço a Bíblia e chega lá e lasca a palavra em cima do marido, gente. Né? Não, porque você... E chega em cima do filho, porque você é isso, você tem que fazer isso, porque a palavra diz isso, porque você está indo contra Deus. Gente, uma falta de sabedoria, uma falta de domínio próprio. O próprio homem, né? A Bíblia diz que a mulher tem que ser... mulher sábia edifica o seu lar, já chega com a palavra agredindo. Ainda que seja a palavra, mas... Domínio próprio. Lembra lá atrás que nós lemos? Ganhe sem palavras. Isso. Então observe que... Você veja quantas qualidades, queridos. A fé, né? Começou com a fé, que precisa, né, acrescentar a virtude, que é o poder que vem com o caminhar com Deus, né, na presença, porque o poder é dele, não é nosso. Então não vai encontrar poder em mim, nem na pastora. Nós vamos encontrar poder nele. Os meus pastores são poderosos. Possivelmente os seus pastores caminham com Deus. Não são eles que são poderosos, mas é que Deus, o Espírito Santo, está sempre presente, né? Isso tem a ver. Tá? Daí acrescentam a virtude e o conhecimento. Então agora você tem o poder. A Bíblia fala assim: erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Então agora acrescente o conhecimento, que é o saber. Você que tem o conhecimento, então agora o domínio próprio, que é a sabedoria, para lidar com esse saber todo e com esse poder. Agora acrescente mais a perseverança, que é a paciência, né, com pessoas difíceis, principalmente, né? Aquela coisa de vocês permanecerem esperando até que essas pessoas também entendam, né? Vocês têm que ser pacientes, perseverança. Tá? E a perseverança você acrescenta a piedade. E o que é a piedade, queridos? Que é, pastor? A piedade, né, é a ideia de fraternidade, amar o outro como ama irmão de sangue. Então o que é a ideia da piedade? Até eu vi um exemplo assim: você tem um irmão ou uma irmã e você vê alguém batendo nele na rua. Às vezes, essa pessoa está batendo no teu irmão, na tua irmã na rua, porque o teu irmão xingou, tua irmã xingou, bateu. Quem sabe tua irmã, sei lá, puxou uma arma para aquela pessoa. Tá? Mas na hora você não quer saber, você vai lá e defende. Exatamente. Por quê? Porque é teu irmão. A piedade, então, tem a ver com esse amor fraternal, que é um amor que tem ligação. Quando é seu irmão, não sanguínea. Vai passar desapercebido. Então, assim, quando eu tenho consciência, você também, que as pessoas deste mundo são filhos de Deus, eles são nosso irmão, e nós temos que ter piedade, amor fraternal, ou seja, nós temos que defendê-los, né? Não o que eles estão fazendo de errado, mas eles em primeiro lugar. Depois trabalhamos com o que eles fizeram de errado. Exatamente. Então, acrescente a sua perseverança, a piedade. A piedade. E a piedade, a fraternidade. A fraternidade, que é justamente este amor, né? Esse amor. E a fraternidade você ainda acrescenta o amor. Que é o maior dom, enfim, né? Que a palavra do Senhor fala assim: se não tiver amor, né? O que adianta, né? Falar em línguas, o que adianta, né? Se não tiver amor, nada serei. Tá? Daí você percebe assim que isso daqui é uma receita, né? Que o Senhor deixou para nós. Uma receita para ser seguida.
Exatamente. Agora, daí, só mais uma pontuação acerca no versos 9. Porque ele diz, né, que se alguém não tem essas qualidades, está cego e só vê o que está perto. Isso. É isso que eu queria. Quem não tem, está, como é que diz aí? Está cego? Está cego e só vê aquilo que está perto. Ou seja, não tem uma visão. Se você não tem essas qualidades, você não vai ter a visão. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, assim, porque esqueceu o quanto foi perdoado. Exato. Esqueceu o quanto o Senhor Você te corre limpou. o risco de cair da graça sem perceber, queridos. Exatamente. Você corre o risco de fazer parte de uma religião e não fazer parte da família de Deus. Você corre o risco de estar o tempo todo ligado às coisas de Deus. E é como versículos que fala, o Senhor fala assim, mas eu expulsei em teu nome, eu curei enfermo. Desculpa, eu não te conheço. Aquilo que o Senhor fez por você. Eu não te conheci. Eu queria te reconhecer, mas eu não te reconheço. Mas eu curei pessoas em seu nome. Não, sim, o meu nome cura, o meu poder cura. Né? Mas eu não lembro de você. Nós não tivemos um relacionamento. Você não caminhou com Jesus. Você só usou as coisas de Jesus. Você só usou o nome de Deus. Você não caminhou com Deus. Queridos, uma das coisas que Abraão foi considerado amigo de Deus, foi dele caminhar com Deus. Na verdade, ele caminhava com Deus, conhecia bem pouco de Deus. Né? Bem pouco. Se for ver a família de Abraão, gente, era família idólatra. Né? Um monte de ídolos, os irmãos de Abraão. Mas ele resolveu caminhar com Deus, andar com Deus. E Deus então foi discipulando ele e se tornou um grande amigo de Deus. Deus está te chamando para você se tornar um amigo dele. Vamos ver lá. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. O foco aqui, perceba, é ele reforçando a lembrança. Exatamente, perceba, trazer a memória. Sempre estaria o cuidado de lembrá-los, tá? Fala, né? Depois fala né, que vocês possam ficar, né, solidamente firmados na verdade que receberam. Né? Considera importante, enquanto estiver nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, despertar memórias. Olha o termo, despertar memórias, tá? Porque em breve deixarei, né, o meu corpo, o meu tabernáculo, isso aqui, O versos 15, e eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar de... Você entendeu? Então, esses versículos basicamente está pautado o quê? Em você lembrar. Tanto que ele fala assim, ó, você sempre teria o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem. Já sabe. Então você vê que a ideia é bem lembrar mesmo, é reforço, né? Lembrar que você já sabe. É reforço positivo, que a Rafa sempre fala. Isso. A psicologia ensina a falar reforço positivo. Estamos aprendendo com a nossa filha, que é psicóloga. Né? Então, você vê que Pedro aqui está dando uma de psicólogo, está fazendo um reforço. Eu quero lembrar, ainda que você já sabe, eu quero lembrar. Daqui a pouco, porque você tem que lembrar, porque eu quero trazer a memória. Porque o tempo todo ele está tentando fazer esses reforços, né? Para que as pessoas lembrem. Continuando, né? De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa última parte, então, o que ele quer fazer? Ele quer fundamentar. Ele está dizendo, isso que nós estamos falando não vem de nós. Isso que nós estamos falando tem a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada com Ele. Fomos testemunhas oculares, né? Tivemos juntos. Não são fábulas engenhosas, não é coisa que a gente inventou da nossa cabeça, né? Não. Mas fala assim, né? Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao contrário,
nós fomos testemunhas oculares. Então ele está o quê? Pautando, fundamentando, tá? Para que não fique nenhuma dúvida, tá? Ele fala também, no verso 18, né? Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, mais uma vez testemunhando algo real, algo que eles vivenciaram, né? Fala, né, quando estavam com ele no monte, lá no Monte Santo, lembrando que Pedro, irmãos, ele estava junto com Jesus no Monte das Transfigurações, quando apareceu Elias e Moisés, né, que representa ali a lei, né, Moisés e Elias, os profetas. Então, eu falo assim, né, a lei e os profetas. Então, ele estava, então, quanta coisa Pedro participou, foi testemunha ocular, e é isso que ele está falando para esses irmãos de fé aqui, ok? No verso 19, né, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês bem sabem, vocês farão bem se elas prestarem atenção, né? De novo reforçando, fala que será como uma luz que brilha, como uma candeia, enfim, que vai trazer direção para os seus passos, e principalmente em lugares escuros. E o 20, né? E o 21 conclui dizendo assim, que todas essas palavras, queridos, que nenhuma profecia, né? É de interpretação pessoal. Ele está dizendo, gente, isso aqui não é achômetro nosso. Tá? Não estamos falando isso de nós, não é o que nós achamos, o que nós pensamos, não. Tá? Daí fala assim, pois jamais uma profecia teve origem humana. Tá? Aquilo que é profecia vem de Deus, né? Mas os homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá? E, querido, você sabe que eu fiquei pensando assim, talvez essa seja a grande pergunta para todo mundo, né? Quem garante que essas palavras são de Deus, que estão na Bíblia? Queridos, na verdade, assim, não existe como garantir, a não ser ela mesma se garantindo, porque ela mesma é responsável por respaldar a sua veracidade. Que livro você conhece, ou que escritor que você conhece que escreveu um livro, tá? Que é o mais vendido do mundo há tantos anos? Por quê? Porque esta palavra é de Deus, não é de um homem. Veio por homens, mas não é do homem. Então, é isso que o apóstolo Pedro, então, ele está tentando, né, pautar, fundamentar nesse capítulo 1, porque depois, no capítulo 2 e o 3, ele vai entrar em outros assuntos. Amanhã você vai ver que ele vai entrar bastante sobre a questão dos falsos mestres, tá? E da destruição que isso causa na vida das pessoas, tá? E depois ele vai falar sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Jesus, que inclusive o capítulo 3... quando nós entrarmos, você vai ver, é impactante tudo que ele fala acerca da volta de Jesus. Talvez uma das discursos escatológicos mais fortes que temos na Bíblia. Olha que Bíblia, temos Apocalipse, temos Tessalonicenses, temos Mateus 24, enfim, Lucas 21, mas Pedro fala algo poderoso, você não pode perder essa sequência de estudos nossos. E é isso, pastora. Por hoje é isso, né? Só, né? Então, prosseguindo em conhecer o Senhor, por favor. Isso não tem a ver só com você ler e ter informações, tá? Mas tem a ver com você ter relacionamento com Ele. Tá? Lembra lá daquelas qualidades, aquela listinha lá, né? Fé, virtude. E não é só carregar essas qualidades, é permitir que ela vá crescendo, né? Eu disse, se existir isso em você e se estiver crescendo em você, algo crescente, ele não pode parar. Você não vai ser improdutivo e nem inoperante. Nem improdutivo, nem inoperante. Amém? Vamos lá então. Vamos aqui cumprimentar os nossos... a Babi Gomes, nossa filha querida, Vera Kramer,